Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, sexta-feira, sextou. Bom papo aí pra gente ter hoje, né, gente? Vai ser super legal a nossa conversa hoje com o Diego do iFood. Vai ser um papo muito bacana pra gente poder entender esse universo todo da tecnologia, dos aplicativos. E o Diego já chegando aqui. Aí, Diego, vamos conversar agora aqui, ó. É isso aí. Então, pessoal chegando aqui, boa noite a todos. É um prazer a gente poder bater esse papo aqui juntos. Se conectar aí, Diego. Fala Marcelo, tudo bem, cara? Tudo e você? Tudo bem, trabalhando e correndo muito. Você eu acredito. O que você falar eu acredito. Que eu imagino que a gente, apesar de que eu vou te dizer uma coisa, eu sinto que também a gente está trabalhando cada vez mais, né? A gente está nesse momento É, aqui conectado digitalmente, mas a nossa vida mudou bastante, né? A gente tem muito mais tempo agora para estar nesse negócio, né? Do que a gente tinha antes. Aquele tempinho que a gente saía para almoçar, etc., não existe mais, né? É tudo concordo, ali no escritório, na mesa, né? concordo totalmente. É bem incrível, é bem incrível. Aí o pessoal está chegando agora, então deixa eu dar alguns recadinhos, a gente já começa, amigo. O pessoal que está chegando aqui, é super importante que todas as lives que eu tenho feito aqui, inclusive agora com o Diego, eu vou salvar essas lives que ficam no Instagram e depois eu subo elas no canal do YouTube. Então você tem a oportunidade de poder assistir de novo, principalmente aqui dicas que eu tenho certeza que o Diego vai dar, que a gente vai querer rever de novo, né? Para lembrar. Então eu coloco todas elas nos canais e subo também algumas informações importantes no Telegram. Eu coloquei um Telegram novo que chama Negócios de Entretenimento, onde eu tenho compartilhado um monte de fontes de informação que eu tenho recebido diariamente de vários consultores brasileiros e internacionais. E o objetivo, logicamente, é a gente poder se informar para a gente poder sair dessa fortalecido. Cada vez mais informações. E quem quiser ter informação, tá lá no Telegram. Você clica na bio aqui no Instagram, tem lá os endereços, clica no Telegram e tem tudo lá gratuito. Inclusive, tem uma informação hoje, informação quente, que foi uma minuta que saiu do governo do estado com uma pré-definição sobre a futura abertura para os negócios de economia criativa que a gente vai ter, né, que é entretenimento, eventos, etc., como que tudo isso deve acontecer. Então, quem tiver informação, quem quiser informação, vai lá no Telegram e a gente bate um papo lá. E aí, amigo? Prazer estar aqui. Obrigado. Quem está chegando agora aqui, eu vou ter essa conversa com o Diego. O Diego é CFO, nome bonito, né? CFO do iFood. Até combina, né, Diego? CFO do iFood, o cara da grana, né? Como a gente sempre diz. Mas ao mesmo tempo uma pessoa incrível que eu vejo compartilhando muita informação sobre tudo que ele faz e ele tem se envolvido muito nessa indústria que a gente está, né? E a gente tem se conectado com bastante informação. E eu acho que nesse momento o que a gente precisa é ter informação para poder agir, né? Então essa conversa contigo, Diego, para mim é super importante a gente poder compartilhar com as pessoas que estiverem participando ou entrando aqui com a gente e justamente para poder, enfim, entender tudo que a gente pode ter de oportunidade. Afinal de contas, vai ter muita, né? Vai ter muita. Toda crise gera oportunidade, né? É uma pena que seja doloroso, mas infelizmente ela está na nossa frente, né? É, é verdade, é verdade. E você sabe, Diego, que eu pelo menos, né, vejo que pelo menos uns 10 anos, né? O iFood tem 9 anos, não é isso? O iFood faz 9 anos agora. 9 anos, 9 anos. De 10 anos para cá, a gente está evoluindo tanto nessa coisa de aplicativo que a cultura, o comportamento das pessoas mudou. Eu, pelo menos, em tempos normais, não é agora, mas em tempos normais eu não sabia mais pegar nenhum táxi, por exemplo, esticando o braço. Tudo era aplicativo. O carro podia estar parado na sua frente e a gente vai lá no aplicativo. A gente convive cada vez mais com essa coisa do aplicativo, né? Então eu acredito que essa relação que a gente tem hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, ele mudou praticamente muito do nosso comportamento, das nossas atitudes, do que já era antes, acelerou. E o iFood, eu sinto que ele realmente é uma coisa que já faz parte das nossas vidas. Eu, pelo menos, não consigo mais pedir comida sem clicar ali no iFood e ver o que tem de oferta, ou de oportunidade, ou, enfim, o que eu quero comer, de fato, eu já vou lá e já procuro alguma coisa bacana, né?
Exato. E me fala um pouquinho sobre isso, né? Como é o que aconteceu com a plataforma agora, a partir da pandemia? A gente já sabia que o crescimento era bastante relevante no negócio de vocês, mas certamente os números devem ter refletido bastante nesse momento em que as pessoas estão em casa. Claro, a mudança, ela, acho assim, cada negócio está vivendo duas situações diferentes, isoladas ou elas combinadas, que o negócio de tecnologia, né? Uma aceleração do que estava acontecendo ou uma mudança de direção. São duas coisas muito diferentes, né? A aceleração é aquilo que você já sabia que ia acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ela está acontecendo mais rápido. A mudança de direção é aquilo que você falava, cara, eu nem sei se isso vai acontecer. E de repente o comportamento do brasileiro muda e aquilo passa a ser uma realidade. No nosso caso, a gente está falando de uma aceleração. O que existe aqui é um processo em que as pessoas já vinham aderindo ao food delivery, as pessoas já vinham entendendo a existência de ocasiões, de ofertas e etc. E as pessoas simplesmente agora falaram, poxa, por que não? Já que eu não quero ir para a cozinha, já que eu tenho que trabalhar muito, já que eu tenho que trabalhar e cuidar do meu filho, da minha filha, e cuidar da casa. Então, existe um processo aqui de aceleração da mudança já esperada do comportamento que faz, então, do brasileiro ter utilizar cada vez mais o food delivery no seu dia a dia. Então, esse é o grande impacto. Do ponto de vista um pouco mais granular, eu vou falar da mudança do restaurante, do entregador e do cliente. Do cliente, a gente tem basicamente uma mudança de um jantar que tem acontecido cada vez mais cedo, porque você não tem que ficar mais 1 hora no trânsito. Essa é uma primeira grande mudança. O jantar? Exatamente. O hábito de passar a comer no meio da tarde. Você antes beliscava no meio da tarde, né? Você estava lá no seu trabalho, comia uma barrinha de cereal, passava ali na cozinha, pegava uma banana e coisas do tipo. As pessoas têm parado para comer, pedido uma tapioca, pedido um açaí. São os 2 principais itens que têm sido pedidos no meio da Olha, tarde. tapioca e açaí. Exato. E o último, que talvez seja o grande processo de aceleração, é o supermercado, né? O brasileiro ainda não tinha descoberto, em grande medida, o processo de compra online no supermercado. Essa é a grande revolução que tem acontecido no comportamento do consumidor. Do lado do entregador, o que existe agora é uma entrada muito maior de entregadores. E cada vez mais os entregadores têm se dedicado mais à plataforma. As pessoas têm uma visão equivocada de que o entregador entra na plataforma e fica trabalhando 24 horas por dia, 30 dias por mês. Ele não faz isso, ele presta serviços de forma muito pontual. Né? Boa parte dos entregadores, ele presta um serviço 2 horas por dia, 1 hora por dia e etc. Você tem uma minoria que efetivamente fica ali 8, 10 horas, 5 dias por semana. Né? O que a gente está vendo agora é que essas pessoas que faziam o bico, no bom sentido da palavra, têm aumentado a sua carga de tempo destinada à plataforma. E, por fim, os restaurantes. A gente tem visto uma dinâmica muito interessante, que é restaurantes que até então não consideravam no seu modelo de negócios uma presença online, passam a considerar. O grande exemplo aqui são restaurantes em que o modelo de negócios não conversava com o mundo online, como, por exemplo, um rodízio de churrasco. Né? Essas coisas não se falam. Então, hoje, o que está acontecendo é que esses restaurantes estão ajustando o seu modelo de negócio para poder conseguir vender online. Um bom exemplo aqui em São Paulo é o do Fogo de Chão, churrascaria tradicional em São Paulo, em outras cidades do Brasil e do mundo, que fez essa adaptação para continuar vendendo durante esse período, né? E se a gente falar isso em percentuais, você teria uma média para a gente entender quanto que isso cresceu? Claro. E a segunda pergunta é, ele cresceu em pessoas que passaram a consumir mais o delivery, ou seja, pessoas que já estavam na plataforma e passaram a ter maior frequência de compra, ou de pessoas novas que nem tinham consumido ainda na plataforma? O grande crescimento ele vem das pessoas que já estavam na plataforma, ou seja, é um crescimento de frequência. O Marcelo pedia 10 dias por mês e agora está pedindo 15. Né? O grande crescimento vem disso, ou seja, pessoas que já estão habituadas, pessoas que têm uma fricção menor para conseguir manipular a tecnologia, pessoas que já estão mais acostumadas a esse processo. A gente tem visto um crescimento
muito forte. No caso, por exemplo, dos restaurantes que têm feito o onboard na plataforma, a gente chegou agora a mais de 150 mil restaurantes na plataforma. Uau! Né? Se pensar esse número há 6 meses atrás, era metade disso. Né? Nossa, Então, de dobrou o fato, tamanho. tem um crescimento muito forte nesses últimos meses em função dessa necessidade dos restaurantes terem que encontrar uma fonte de receita. E essa fonte hoje é o delivery. Então, dobrou a quantidade de restaurantes e aumentou cerca de 50% a quantidade de frequência de pedido, mais ou menos isso. O que Não, aconteceu? não, o aumento da frequência é só um exemplo aqui que eu te dei. Ah, tá bom. Mas a gente não abre aqui o crescimento da Ok. frequência, o crescimento do Tá, faturamento da empresa. tá, tranquilo. Não, fica tranquilo, não vou te fazer pergunta difícil. Não, fica tranquilo. O que eu não puder, eu vou falar não. Não, tá joia. Porque para a gente, logicamente, conhecer um pouco mais sobre uma plataforma de tecnologia, ela é muito importante. A gente, Claro. pelo menos, a gente está habituado a entender que as startups, né, que é o que a gente entende como a base das empresas de tecnologia, como tudo começa, elas têm uma estrutura bastante enxuta. E sempre trabalham inicialmente por aquele conceito do MVP, né? No Minimum Viable Product. Né? Então, menor custo possível para viabilizar o seu projeto, o seu produto. Logicamente, quando a gente vai para uma empresa como o iFood, eu imagino que isso tem uma proporção muito maior. Hoje tem muitas pessoas hoje que trabalham no iFood, ou o iFood ainda é uma empresa enxuta menor. Eu, por exemplo, Não. não consigo ligar para o call center do WhatsApp e perguntar alguma coisa para eles. Eu imagino que não tenha ninguém no call center ainda. Mas imagino que no iFood, principalmente com uma demanda desse tamanho, você tenha muita gente ali para um time muito grande, importante, para poder se conectar com todo o país. Nós somos 3 mil pessoas no total, Marcelo. É uma empresa bem grande. Eu não sei se você tem uma dimensão, ou se as pessoas aí têm uma dimensão do tamanho do iFood. O iFood hoje, o último número público nosso, a gente faz 30 milhões de entregas por mês. O que quer Nossa, dizer que eu entrego 1 milhão de comidas todo dia. Se você for pensar assim nisso, é um negócio descomunal, porque né? pensa que você faz um pedido, esse produto é produzido e entregue na sua casa 30 minutos depois. É. E diferente de um e-commerce normal, que tem um negócio que já está pronto, já está na prateleira, e ele tem 1, 2, 3, em alguns casos, 4, 5, 6, 7 dias para chegar. Né? Uhum. Então, efetivamente, é uma operação muito complexa que tem um time to market muito curto. Né? O lead de operação ele é muito, muito, muito curto. E isso realmente faz com que a gente tenha que ser uma empresa de tecnologia. Não dá para você operar entregando 1 milhão de comidas por dia. Tendo que fazer isso num processo que leva 30, 40 minutos entre pedir e entregar, Uhum. dependendo de processos manuais. Então, a gente é uma empresa de 3 mil pessoas, mas não operamos só no Brasil, operamos em outros países do mundo, e com um volume realmente muito forte. E para você, que é o CFO da empresa, está trabalhando de casa. Eu vou te falar, Marcelo, para a gente essa não é um grande problema. A empresa é uma empresa de tecnologia e a gente nasceu assim, né? A gente é uma empresa nativa digital. Então a gente sofre muito pouco com isso. Por exemplo, ferramentas de comunicação que permitem as pessoas trabalhar de forma assíncrona, né? Ou seja, que não dependem de uma sincronia física. Estaremos todos às 2 horas numa sala para poder conversar e tomar uma decisão na próxima hora. Esse é um modelo já muito antigo, mas que ele é o primordial ainda das empresas. A gente Uhum. já, a gente já vinha num processo de assincronicidade bom. Né? A gente já estimulava o home office de forma muito forte, é uma cultura que vê o home office de forma positiva e não de forma negativa, não tem pressão sobre isso. Uhum. A gente, por exemplo, entre a tomada de decisão e colocar 100% das pessoas em home office usando só ferramentas digitais, isso levou para a gente 24 horas. Né? Não teve, nossa, transição, vamos lá, como é que faz? Isso foi 24 horas para a gente. Né? Toda a relação com o time hoje se dá dentro do Slack. Né? O Slack é a nossa ferramenta de comunicação e tomada de decisão para a Uhum. grande maioria das decisões que a gente toma na empresa. A gente não tem aquela Legal. necessidade de comitês e não sei o quê. Uhum. Isso não existe para a gente. Então, por isso, para a gente é um processo bem mais tranquilo. Muito legal. Eu acho que agora a gente está num momento muito interessante, porque as pessoas
muita gente nunca trabalhou de home office, né? Eu falo com alguns executivos praticamente todos os dias e muita gente não tinha essa cultura de trabalhar home office Ah, e passaram a ter, né? Praticamente não só trabalhar, mas viver ali a vida com a família em casa, não poder sair, assistir, sim, o entretenimento também é em casa, absolutamente tudo que você pode fazer em casa. Hoje eu estava lendo até uma reportagem na Folha de São Paulo que tinha um casal falando que começou a viajar em casa. Essa daí foi a primeira vez que eu vi um negócio desse. O que eles fizeram? Eles começaram a estimular uma determinada viagem. Eu vou para o México. Eles deram um exemplo do México. Então, ele pegava uma bebida mexicana, uma tequila, pegava uma comida, chamava um delivery de comida mexicana, botava um filme do México, falava sobre isso, sei lá, pegava as fotos da época que eles foram para lá, e aí eles faziam uma viagem dentro de casa. Pensando, logicamente, em toda essa oportunidade. E aí a gente vê essas misturas, né? Não só da cultura, do comportamento e tudo mais, mas também da comida, né? Fazendo parte da história das pessoas. Você acredita que esse estímulo que você está tendo nesse home office veio para ficar, por exemplo, no iFood? Eu imagino que esses 3 mil funcionários que você comentou agora, no dia a dia, a maioria ficava em escritório. E agora, com essa cultura, você acredita que a maioria vai ficar em casa? no dia a dia, a maioria ia para o escritório porque queria, não porque era uma necessidade nossa. De fato, a cultura nossa nunca exigiu isso, mas pensa que toda vez que eu contrato um brasileiro novo para sentar lá e trabalhar, esse cara vem com uma carga de 10, 15, 20 anos trabalhando, sendo obrigado a ir para o escritório, né? Então, no nosso caso, o impacto vai ser muito grande. Vai ser muito grande porque as pessoas estão basicamente olhando e dizendo, cara, é isso que vocês diziam, né, como empresa. E dá para trabalhar muito bem assim. É claro que esse momento é de um trabalho um pouco mais difícil por causa da quarentena, não por causa do conceito de home office. Mas o impacto para nós vai ser muito grande. Porque a gente já estimulava isso, a gente já entendia isso, né? No momento em que a sua cultura já diz isso, você não tem muita dificuldade para mudar um comportamento, uma vez que esse comportamento é estimulado. O problema é quando você quer mudar e a cultura não te permite. Então, assim, você pensa uma empresa que nesse momento está em home office e ela é extremamente comando e controle, como é 99% das empresas do Brasil. Muito difícil. As empresas sofrem, as pessoas sofrem, porque elas estão em casa, na verdade, trabalhando e sendo pressionadas porque alguém que está em outro lugar está dizendo: será que o Marcelo e o Diego estão trabalhando? Não confio neles. A gente não tem isso. Então é um processo muito pouco doloroso. Ah, tá certo. Isso vai ser bom. Então, por outro lado, vai ser bom. Eu conheço algumas companhias que já estão entendendo que o processo de home office veio para ficar, inclusive. E estão fazendo uma reestruturação, mas são empresas que não são de tecnologia. Então, para eles, realmente, a sensação de ter agora o home office era uma experiência nova que eles não sabiam que eles iam continuar. O André Então, está mas fazendo uma pergunta Marcelo, aqui. mas só pegando um ponto aqui, sendo bem transparente. Uma coisa é a gente querer o home office. Outra coisa é a gente ter uma cultura e um comportamento que aceita o home office, né? Concordo. Então, Uhum. por exemplo, o home office ele pressupõe que você respeita uma dinâmica assíncrona. O que é uma dinâmica assíncrona? Em que as coisas não conversam uma com a outra, né, do ponto de vista temporal. Né? Então, por exemplo, quando a gente está no escritório, a gente mais ou menos chega no mesmo horário, mais ou menos sai para almoçar no mesmo horário, mais ou menos volta, mais ou menos toma o café no meio da tarde, mais ou menos vai para a reunião junto. Tudo é mais ou menos igual. Quando eu estou na minha casa e você está na sua casa, tudo é diferente. Você tem um horário diferente para almoçar, você eventualmente nem almoça e fica só comendo um lanchinho, Uhum. você eventualmente acorda mais tarde porque você não tem o tempo do translado, mas eu eventualmente acordo mais cedo anyway, começo mais cedo. Essa assincronicidade faz com que eu não possa te enxergar de uma forma hierárquica. Eu tenho que respeitar você muito como indivíduo. E essa não é a típica cultura brasileira. A típica cultura brasileira é: eu mando, você obedece. Eu tenho cabelo branco, você respeita a minha experiência. Eu disse agora, é melhor você fazer, senão eu te demito. Isso não funciona numa lógica de home office. Home office tem a ver com assincronicidade. Então acho que tem um grande desafio vindo aí. Com certeza. Me parece que, principalmente nas empresas mais tradicionais, vai ser uma dificuldade.
esse tipo de processo. Sem Hoje não dúvida. está sendo porque, enfim, tem um Que processo é mandatório. obrigatório. É Exatamente. obrigatório, não é alternativo. Então as pessoas estão Exatamente. ali, estão se acostumando naquela situação. Eu acredito que tudo vai depender muito, você falou do Slack, tudo vai depender muito também da tecnologia, né? A tecnologia de como que ele tem essa interatividade, e a interatividade faz com que você tenha confiança do outro lado. Porque também se você não tivesse, achar que a pessoa está lá na piscina tomando sol, aí acabou a relação, né? Você não Exatamente. vai ter mais negócio. É, exatamente. Exatamente. O André está fazendo uma pergunta aqui. Você trabalha com 150 mil restaurantes. Como é que você, por exemplo, trabalha, considera essa relação de ter produtos que às vezes podem ter de má qualidade, afinal de contas, não é você que prepara o alimento, você faz o delivery do alimento, né? É. Isso impacta na reputação do iFood? Cara, isso é o típico desafio que qualquer plataforma tem, né? A plataforma que vende o ticket aéreo quando a companhia atrasa lá no aeroporto tem a mesma relação. Quando você compra um produto pelo Mercado Livre, pela Amazon, pela Magazine Luiza, B2W e acontece um problema, mesma coisa. Então, essa é uma relação, sim, é um desafio grande que a gente tem e a gente basicamente entende que a gente precisa ser muito. A gente precisa ter um padrão de entrada de restaurantes muito alto e a gente precisa respeitar muito a avaliação dos consumidores. E no momento em que o consumidor faz o papel dele avaliando e a gente faz essa mediação para entender que aquilo é correto, no final o restaurante sofre e ele automaticamente começa a desaparecer da plataforma. Imagina que eu tenho 150 mil restaurantes na plataforma. Você não fica girando para achar 150 mil restaurantes, concorda? Jamais. Quando você chega em Certo. casa, você dá uma olhada, assumindo que você não foi com a cabeça pronta, você dá Uhum. uma descida e tal, pergunta para uma pessoa, e aí, vai de japonês ou de pizza, tal, e escolhe. Então, quanto mais bem avaliado, mais próximo desse pequeno momento que o Marcelo tem, esse restaurante tem que ser achado. Então, o sistema ele é darwiniano nesse sentido, né? Ele faz com que a seleção natural aconteça e no final só os bons restaurantes fiquem. Boa. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Amigo, a gente está num momento bem diferente de tudo que a gente já podia esperar até hoje, né? Esse impacto que a gente teve do coronavírus foi brutal em muitas economias, especificamente na que eu trabalho, que é eventos e entretenimento. O impacto foi muito grande porque, logicamente, o conceito desses eventos, a maioria parte desses projetos eram presenciais. E por ter sido presenciais, sejam shows, apresentações teatrais, sejam eventos corporativos, etc., a gente começou a revisar essa história toda. E a nossa indústria, por ser uma economia criativa, a gente está sendo muito rápido, né? É só ver o que está acontecendo com as lives, é só ver o que está acontecendo com os conteúdos de streaming, é só ver o que está acontecendo agora com criação de projetos de cine drive-in e outras possibilidades estão acontecendo, shows de carro e tudo que vai acontecer nessa indústria. Na área de delivery, você acredita que a quarentena ela também teve alguma mudança no comportamento das pessoas, mas não só no comportamento das pessoas, mas também no negócio do iFood? Ah, sim, a quarentena, o principal impacto da quarentena para nós vai ser em duas áreas que são menos conhecidas pela maioria de vocês. A primeira delas é na relação B2B, né? Ou seja, as empresas estão com problemas grandes agora para fazer com que os seus benefícios cheguem até os seus empregados, né? Então, antes eu te dava um dinheiro, por exemplo, você colocava no teu vale-refeição e você ia a um restaurante físico para poder comer. Só que agora não tem mais esse restaurante físico. E cada vez, e ao longo do tempo, a volta, ela vai, além de ser demorada, ela vai ser diferente. Muitas pessoas vão adotar posturas de distanciamento, no sentido de estar junto com multidões, de uma forma muito diferente do que a gente fazia no passado. O que significa que as empresas vão ter que flexibilizar, em especial para que os seus colaboradores possam ter a opção de escolher o mundo online ou o mundo offline. Então aqui tem uma mudança muito grande. Na outra ponta, a gente tem também um impacto oriundo da relação física, né? Nós já vínhamos testando um produto que o iFood funcionava como um cardápio, o próprio app. Então você entrava num restaurante, abria o app, tinha um cardápio daquele restaurante que você está lá dentro, você clica, pede,
e você então não precisa pedir para um garçom e você também não precisa ir até uma fila de pagamento e nem pegar numa maquininha para fazer o pagamento. A gente já vinha testando isso e esse é um produto que vai ganhar muita força nesse momento. Então a gente provavelmente vai pegar esse produto e vai ter um nível de velocidade da adoção dele muito maior, porque muitos restaurantes vão optar por oferecer esse distanciamento um pouco maior. Se você olhar o que está acontecendo na China, se você olhar o que está acontecendo na Espanha, já é exatamente um movimento parecido com esse. É, acho que você falou um ponto muito importante, que é esse mercado de bares e restaurantes. Eu li uma pesquisa recente que as pessoas, que a pergunta foi feita: qual a primeira coisa que você faria a hora que você sair da quarentena? E as pessoas responderam: ah, eu iria para um restaurante com minha família, encontrar meus amigos, tal. Então, as pessoas estão sentindo essa necessidade. O mercado Mas de essa bares e pergunta, restaurantes foi... Marcelo, deixa eu só te pegar aqui num ponto. Essa pergunta deveria ser feita assim: o que você faria? Ah, eu iria para o restaurante. Mas você se aglomeraria e ficaria naquela fila que ficava 30, 40 pessoas juntas? Certamente não. Aqui que vai mudar, exatamente. Certamente não. Não, certamente não. E aí, essa era o questionamento que eu ia te fazer. Considerando que esse mercado de bares e restaurantes foi duramente impactado, agora por um fechamento, e logicamente pós esse fechamento, a gente sabe que a gente vai ter um processo de abertura gradativa, mesas separadas, essa coisa toda. Como é que esse mercado tem reagido, na tua opinião, que você tem uma conexão muito forte com eles? Tem reagido em joga a bandeira branca e desiste, vamos fechar, ou vamos continuar, vamos lutar, vamos para o delivery agora, vamos trabalhar híbrido, vamos trabalhar mais ou menos como que os eventos, inclusive, estão pensando em fazer. Parte presencial, parte digital. Nesse caso, seria a mesma coisa, sendo digital a plataforma do iFood. Cara, os restaurantes estão dando um show. É claro que é um momento difícil, um momento complexo. Quando eu falo dar um show, não quer dizer que a vida está fácil. Mas os restaurantes estão dando um show. Os restaurantes fizeram grandes alterações. Talvez os consumidores não notem, né? Porque acaba pegando um ou outro e tem uma visão um pouco compartimentada e não consegue enxergar. Mas assim, a quantidade de restaurantes que mudou os seus menus porque estão entendendo uma demanda diferente por parte dos clientes nesse momento. Dois, os restaurantes evoluíram pesadamente nas embalagens para poder fazer com que a comida chegue bem e a pessoa diga: eu vou voltar nesse restaurante. Três, a experiência do cliente mudou bizarramente. Então, por exemplo, é muito comum hoje os restaurantes mandarem bilhetes escritos à mão para fazer um agrado, para ter um contato diferente. Oi, Marcelo, tudo bem? Ó, fizemos aqui, todo mundo usando máscara, tá tudo perfeito, cara, volta. Então, os restaurantes fizeram esse ajuste também no relacionamento com o cliente. Os restaurantes passaram, em alguns casos, a ajustar radicalmente a sua proposta de valor. Restaurantes que tinham, por exemplo, uma comida de muito alto valor, fizeram ajustes para poder ter comida barata e uma comida mais casual, menos sofisticada. Indústrias, né, ou segmentos dessa cadeia fizeram movimentos inesperados. Por exemplo, a indústria, né, a produtora de alimentos, ela deu um passo na cadeia e veio para dentro. Né? Então, você abre hoje o aplicativo do iFood, tem lá a Casa Balduco. A Balduco vendendo diretamente. Você tem lá a Casa Nestlé, a Nestlé vendendo diretamente para você com a marca dela. E por aí vai. Então, você tem mudanças radicais nisso. E aí, para dentro de casa, né, para dentro da cozinha, na verdade, existe uma mudança do ponto de vista de eficiência, né? Tá todo mundo buscando eficiência agora, porque operar no delivery é um pouco mais caro. Por que é um pouco mais caro? Porque tem delivery. Assim como vender um livro pelo online é um pouco mais caro, porque tem que pagar o correio. Né? Então, tá todo mundo dentro de casa fazendo também uma readequação do ponto de vista de eficiência, o que inclui também ter ou não ter determinados itens de agenda, de menu, perdão, em função da rentabilidade de cada item. Muito legal. É bom saber, então, que também é um mercado que está se reinventando e não jogou a toalha, né? Está brigando pela recolocação e eu acredito que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma volta difícil para todos, né? Do mercado e que a gente tem que ajudar de qualquer forma. E isso é um dos pontos importantes para a gente falar. Inclusive, foi um motivo até de eu te convidar, Diego, para bater esse papo. Quem está entrando agora, estou falando com o Diego Barreto, que é o CFO do iFood. E o iFood está fazendo um trabalho incrível que o Diego compartilhou esses dias no LinkedIn,
que é um trabalho de educação. Eu sou envolvido muito com essa área de educação já há alguns anos. Sou professor lá na SPM, voltado à área de gestão de eventos e entretenimento. E quando eu vi essa coisa do iFood, de você postar essa história do iFood, estar envolvido na educação, ou seja, ensinando as pessoas a serem, os estabelecimentos a se tornarem estabelecimentos digitais, eu imaginei que realmente existia uma resistência grande, não só porque eles não estavam com esse sistema do delivery, mas também porque às vezes os donos dos restaurantes são pessoas que não estão habituadas a trabalhar digitalmente. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de você. Qual é a proposta que o iFood trouxe para o mercado? Como que isso está repercutindo e o resultado dessa área de educação, que é muito bacana que vocês colocaram? Cara, a proposta foi, Marcelo, a gente se provocou muito para poder dizer como é que um restaurante opera durante esse momento, né? Por que a gente fez essa pergunta? Porque a gente não queria uma plataforma que simplesmente fosse lá ensinar o que servia para o passado. E talvez até sirva para o futuro. Mas nesse período tem coisa nova na área, né? Então o que a gente fez foi fazer essa pergunta e a partir dessa pergunta, em vértices que a gente definiu, como marketing, clientes, finanças, entre outras coisas, a gente desenvolveu conteúdos proprietários e junto com especialistas, com consultores que entendem do tema, que entendem da indústria, para vir falar disso. Então, por exemplo, como é que eu falo de segurança nesse período? É diferente segurança agora de como era antes. Como é que eu falo de marketing digital? O Instagram, ele tinha uma função para um restaurante que não é idêntica hoje, né? Como é que eu falo, por exemplo, de finanças? Falar de finanças hoje é estar 100% atualizado em relação ao que está acontecendo com as medidas que o governo colocou no mercado. Né? Enfim, então quando você pega todo esse emaranhado de novidades que está acontecendo nesses últimos 60 dias, a gente sabe que em cidades como São Paulo, isso chega muito rápido. O conhecimento chega aqui muito rápido. Uma cidade como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, mas nesse Brasil afora, não é tão simples assim. Então, o que nós fizemos foi, de forma proprietária, mas trazendo colaboradores de fora, a gente montou essa plataforma para dar um curso completamente grátis, né? A gente tem, por exemplo, o nosso diretor de Customer Experience, que é um cara que tem o pulso, né, direto do que está acontecendo, das mudanças. Quando uma reclamação começa a aparecer de uma forma maior, quando uma dúvida começa a aparecer de forma maior, aquilo é sinal de mudança. Então a gente trouxe ele, por exemplo, para dar um módulo inteiro sobre o que está acontecendo exatamente agora nessa relação. E o resultado está sendo fantástico. A gente já tem milhares de pessoas inscritas e que têm feito o curso. E a gente tem visto feedback super interessantes de pessoas que basicamente dizem, cara, eu não imaginava que eu deveria fazer isso e eu vou ajustar a gestão do meu restaurante agora. E ele simplesmente vai lá e ajusta. E isso tem feito com que os restaurantes fiquem mais vencedores, fiquem mais resilientes durante esse processo de pandemia. Olha, eu tenho certeza absoluta que esse trabalho que você está fazendo, que o iFood está fazendo, vai salvar muitos negócios. Provavelmente vai salvar muitas famílias, inclusive, que dependem dos negócios. É um trabalho muito legal, essa coisa de conectar e de trazer as pessoas na realidade e a educação como base de tudo. Inclusive, provavelmente, as pessoas e os restaurantes, os estabelecimentos vão se conectar demais com o iFood, vão entender que o iFood passou a ser não só uma ferramenta, né, mas passou a ser um parceiro de negócios para você ter um resultado melhor, né, já que o negócio que vocês estão fazendo é focado no momento. Isso é muito legal. Quem tiver restaurante que está aqui, por exemplo, conversando e que vai ver agora, que está assistindo agora, que vai ver depois dessa live, como é que faz para entrar em contato com o iFood para poder entrar nessa escola, nessa universidade de conhecimento que vocês estão fazendo agora? Cara, empresa de tecnologia. Joga no Google, escreve iFood Conquer, que é o nome da plataforma aqui que a gente está usando aqui, que é a nossa parceira. Vai sair lá, cadastra, começa na mesma hora, não tem que pagar nada, tão simples quanto isso. De novo, o ponto é levar educação, é levar conhecimento, fricção zero. Muito bom, hein? Muito bom. Uma outra coisa é, logicamente, que, como você mesmo comentou no começo da nossa conversa, você comentou do crescimento do iFood, né? Crescimento até por uma situação que todo mundo está entendendo, os restaurantes fechados, o delivery aumenta, aumentar a quantidade de restaurantes e aumentar os pedidos também, porque as pessoas estão trabalhando, estão em casa e estão precisando, enfim, chamar
uma comida, seja um almoço em qualquer horário, jantar mais cedo, como você mesmo comentou, que é muito... Eu não sabia dessa informação, bem legal de saber que a pessoa está jantando mais cedo. E aí, considerando isso, você comentou também num post seu falando sobre a possibilidade que o iFood tem agora de contratação. Eu acho que a gente está no momento que a gente está vendo uma derradeira demissão no mercado. Então, o índice de desemprego está crescendo não só no Brasil, mas no planeta. E a gente consegue ver uma empresa como a iFood agora oferecendo vagas de trabalho. E o que eu acredito que sejam muito relacionadas a todo esse crescimento que vocês estão tendo agora e que possivelmente vai refletir também no pós, né? Todo esse momento que a gente está vivendo, porque esse ramp-up do mercado, vamos chamar de analógico, vai demorar para acontecer com a velocidade que todos nós gostaríamos. Então, isso também vai ser uma alavanca, com certeza absoluta, para poder gerar emprego, para poder gerar negócios digitalmente. Fala um pouquinho dessa oportunidade de trabalho para o mercado. Claro. A empresa, ela continua, ela está mantendo os seus planos. A iFood acredita que a sua estratégia e, como consequência, os planos no curto, médio e longo prazo, ela não se altera, pelo contrário. Então, todas as contratações que nós imaginávamos fazer no curso desse tempo, né, nesses próximos 2, 3 anos, pensando aqui nos planos que já são claros para nós, elas se mantêm. A empresa hoje ela é demandante, em especial, de pessoas de tecnologia e de data, né? O iFood é uma empresa nativa em tecnologia. Nós temos hoje mais de 700 pessoas que trabalham com desenvolvimento de tecnologia. Nós temos mais de 300 pessoas que trabalham com data, fazendo desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning. E hoje essa é a grande demanda. Literalmente, Deu uma tá me travadinha aí. ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, agora sim, Marcelo? deu uma travadinha. Não sei Tá, se para você ótimo. também. Oi, tá me ouvindo? Então, o que eu estava dizendo, estou te ouvindo. O que eu estava dizendo, então, é que a gente naturalmente tem vagas em várias áreas, mas essas são as duas grandes demandantes, né? Data e a tecnologia. Tá, legal. Então, para as pessoas que estão aqui e que vão ter esse contato aqui pela sua conversa, como é que as pessoas fazem para conseguir ter oportunidade de participar dessas vagas? Empresa 100% digital. Entrou lá, iFood, carreiras, tem todas as vagas, com toda a transparência, clicou, inscreveu, está dentro do processo. Aí, pessoal, tá vendo? Faz primeiro a universidade, faz o estudo, entende como o negócio funciona, depois vai lá Boa. e se candidata para a vaga, né? Não tem coisa melhor. Você aprende primeiro para entender qual que é o pensamento da empresa, as oportunidades que a empresa estão dando no business, e aí você, com esse conhecimento, mais o seu conhecimento, e vai lá e se candidata. E mais ainda, se você não tem ainda esse conhecimento, gente, tem curso gratuito no mercado, que tem de informação que... Você está me ouvindo aí? Que deu uma pensadinha no negócio. Que tem de informação no mercado Te para vendo? vocês poderem se Tô. atualizar, para vocês terem essa competência, construir essa competência. O que não pode é ficar esperando. Aí ninguém vai bater a gente e falar, ó, tem um emprego para... Se a gente tem essa opção de buscar uma vaga de trabalho em tempo que a gente está vivendo, que nós... E aí, ó, o iFood está contratando, né? É muito legal. Parabéns por isso, hein, amigo? Realmente é muito legal, muito legal. Quer dizer, ensinar e ainda contratar. Legal. Melhor impossível. Aproveitando esse momento de crescimento, né? Porque, afinal de contas, a gente tem algumas indústrias que estão tendo um resultado bom, né? Nessa história toda, e vocês estão podendo contribuir, de certa forma, não só no conhecimento, mas também em todo esse potencial de empregabilidade que vocês acabam tendo, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade, né? Essa velocidade que a gente está tendo agora para a gente se adaptar ao mercado. A gente está vendo um monte de adaptações de mercado e a gente percebe que tem um processo muito importante. Você falou da educação, falou de emprego. Agora, tem sistema também? Ou seja, a gente tem alguma coisa que está sendo alterado no sistema das coisas, da internet das coisas? Ou você acredita que, na verdade, é uma evolução natural? O que eu acho que existe agora é uma explosão é, da, do volume de dados gerado, né? Ele já era grande, ele já vinha num crescimento exponencial muito forte. Esse volume está muito maior.
E ele está muito mais claro para as pessoas, porque agora as pessoas estão em casa e as pessoas estão exatamente vendo isso aqui. Antes eu estava sentado numa sala de reunião com o Marcelo, ninguém estava vendo isso aqui, não era um dado para todo mundo. Agora está todo mundo vendo isso aqui, é um dado. O que significa que a gente deveria ver um crescimento muito forte no mercado de ferramentas de data, ferramenta de analytics, ferramenta de machine learning, inteligência artificial. Essa é uma aposta muito forte nossa como negócio. A gente acha que o Brasil sempre ficou muito atrás disso. O que a gente acredita é que o Brasil agora vai evoluir rapidamente com skills, né, com ferramentas, com empresas que deem uma atenção muito maior para esse tema. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto do ponto de vista de sistema é comunicação. A comunicação mudou, né? Quando você, por exemplo, vai para uma plataforma como o Slack, o que você faz é passar a se comunicar e armazenar sua comunicação. A reunião que antes, o papo que era feito, o e-mail que era trocado, e um dia essas duas pessoas saíam e o e-mail se perdia, hoje com uma ferramenta como o Slack, isso se perpetua. Então você muda muito a eficiência e muda muito também o nível de ético, comportamental, responsável que as pessoas de comportamento, o nível comportamental de responsabilidade ético que as pessoas precisam ter. Por quê? Porque você está agora sendo vigiado e você está sendo documentado. É claro que eu adoraria que todo mundo fosse assim, independente disso. Mas não é uma realidade, infelizmente. Então, esse processo de digitalização da comunicação ele vai ajudar muito e vai pressionar as pessoas a terem um comportamento cada vez mais ético, mais responsável. Muito legal isso. E você sabe que essa questão de tecnologia que a gente está conversando, né? A gente percebe que tem uma promessa agora do 5G. 5G, eu acredito que vai mudar muita coisa no comportamento das pessoas, mas não só por uma questão de acessibilidade, mas de velocidade. Justamente a gente vai ter velocidade para baixar dados, subir dados e conseguir ter algumas soluções que o entretenimento, por exemplo, vai se usar muito, né? Para a gente entender as pessoas, para a gente ter acesso às informações de conhecimento que a pessoa quer, o que a pessoa deseja em tempo real, e a gente vai conseguir trabalhar muito bem esse tipo de coisa. Além das marcas, as marcas vão trabalhar muito forte essa questão de comunicação, né, de realidade virtual, de realidade aumentada e várias outras possibilidades que eu acredito que vão funcionar muito bem, porque, enfim, interação, felicidade, essa conexão toda do entretenimento vai funcionar super bem nessa plataforma, né? E quando a gente, essa semana mesmo, eu estava conversando com uma pessoa também de Customer Experience, que você falou agora, de experiência do consumidor, que você tem uma pessoa que trabalha, inclusive, nesse teu plano de educação do iFood. E eu estava conversando com ele sobre isso, e ele falou, olha, Marcelo, mais do que a relação de entender quais são os perfis diferentes das nossas classes sociais, do comportamento das gerações, que a gente tinha as gerações X, Y, Z, lá, os milênios, etc., a gente vai estar tratando agora com humanos. Então, é uma relação muito mais humana para tudo que a gente tiver. Não é mais se o cara tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro. Nós estamos tratando entre humanos. Então, a gente tem uma relação social que a gente parou para pensar agora e a gente está dando muito valor para isso. E a gente começa a brigar, inclusive, para as pessoas que estão fazendo o contrário. Estão colocando preços absurdos para coisas, ou fazendo brincadeiras com coisas que não precisam virar brincadeiras nesse momento. Então, a gente está sentindo muito essa relação próxima, né, de todas as pessoas. E tem uma coisa que eu acho que é uma conexão minha, inclusive, de muita gente que deve estar aqui conversando, que é essa coisa dos motoboys, né? No passado, eu estava lá, eu dirigia e via os motoboys arrancando o retrovisor, fazendo aquele negócio, tudo mais, e falava assim, cara, esses motoboys queria que não tivesse nenhum agora. E nesse exato momento, é exatamente o contrário. Falando, graças a Deus, a gente tem esses motoboys na nossa vida, né? Que, inclusive, mesmo com o rodízio que foi decretado agora, as motos podem circular normalmente, sem nenhum problema de placa, etc. E a gente está vendo que, graças a eles, a comida, a bebida está chegando nos nossos lares, os serviços, enfim, tudo aquilo que a gente precisa está chegando nas nossas casas. Como é que o iFood trabalha essa relação de frota, essa relação do delivery? Propriamente dito, devem ter milhões de pessoas que estão conectadas. Se você tem uma quantidade gigante de restaurantes e tem 1 milhão de entregas de comida por dia, eu imagino que deve ser o tamanho dessa frota de pessoas que estão trabalhando para vocês. Como é que é essa relação do iFood e como você pensa esse tipo de negócio daqui para frente? A gente tem, acho que é legal você ter colocado como a gente via o entregador, né, Marcelo? A gente tem uma luta aqui em Glória
para poder mostrar para a sociedade que essas pessoas são pessoas muito boas, são pais e mães de família, são pessoas sérias, são pessoas muito trabalhadoras, mas que naturalmente existem algumas poucas que têm atitudes, que têm comportamentos que não são corretos, né? E que infelizmente acaba construindo, né, toda uma imagem. Então, é como se você pensar num jogador violento, né? Você tem um time lá com dois jogadores violentos, eles tomam juntos 10 cartões vermelhos e no final o time é tido como um time violento, uma equipe violenta, né? Essa é um pouco da luta inglória que a gente tem junto com os entregadores para mostrar para a sociedade. A realidade é a seguinte: passam milhares de entregadores por vocês todos, por nós todos, no dia a dia, nas nossas avenidas, pelos nossos carros, e eventualmente dá um problema, uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez no semestre, e aquilo deixa a gente tão incomodado que a gente olha para toda a categoria e diz, olha, né, as expressões são cachorro louco, as expressões são o marginal, o puta, o mal educado, tá errado. Essas pessoas são como a gente. E nesse momento, a crise está humanizando. A crise está mostrando para as pessoas que essas pessoas são exatamente o que elas sempre foram. Trabalhadoras, sérias, pais e mães de famílias e etc. Essas pessoas são muito importantes para o Brasil. Não é para o iFood, é para o Brasil. Marcelo, você consegue imaginar se isso tiver... O iFood tem 9 anos de vida. Foi a primeira grande empresa aqui no Brasil. É uma empresa que está em 1000 cidades espalhadas pelo país. Você consegue imaginar se essa pandemia tivesse acontecido há 9 anos atrás, quando o iFood não existia? Meu Deus do céu. Como é que você ia fazer? Como é que as pessoas que não sabem cozinhar iam fazer? Como é que as pessoas mais velhas que têm que evitar, né, o supermercado porque são gestão no grupo de risco iam fazer? Como é que os restaurantes iam fazer? Quem liga isso tudo, quem dá a oportunidade do meu pai hoje poder pedir o iFood e receber e estar seguro em casa, quem permite o restaurante hoje continuar trabalhando, quem permite hoje isso tudo continuar girando, é exatamente o entregador. É esse cara que a gente tanto criticou ao longo do tempo. Então, essa crise vem para humanizar essa pessoa. Isso me deixa muito feliz, mas muito feliz. Com certeza. O que a gente tem na nossa frente? A gente tem basicamente pessoas que, quando se dedicam à plataforma cerca de 8, 10 horas por dia, 5, 6 dias por semana, essas pessoas ganham próximo de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos é mais do que 60% da população economicamente ativa do Brasil. Então, a gente fica muito feliz de saber que tudo que está acontecendo gera renda para pessoas que hoje ganham mais do que 60% da média do brasileiro. Uma boa notícia. Com uma coisa muito boa, com uma flexibilidade muito grande. O cara ou a mulher que gosta, puta, de dormir muito tarde, porque, sei lá, fica na internet e quer, portanto, dormir até tarde e começar mais tarde, pode. O cara que quer trabalhar no sábado, domingo, ou na segunda, ou na quarta, ou de segunda a terça, ou de quinta a domingo, pode. O cara que quer trabalhar em outro lugar e só fazer ali um bico para terminar de pagar uma continha, para terminar de comprar um negócio, pode. Essa flexibilidade, que muita gente não enxerga e nem mal sabe que ela existe, ela é muito importante na vida de um ser humano. O quanto você pagaria para ter flexibilidade? O quanto eu Pois é. pagaria para ter flexibilidade? Sabe as pessoas que reclamam assim, puta, eu queria acordar e poder levar o meu filho na escola? Então, esse mundo permite isso a gente. Né? É claro que a gente está falando de pessoas simples, pessoas que ganham, nesse exemplo que eu dei, próximo de 2 salários mínimos, mas isso é algo que para essa pessoa, para essa classe social, é um valor relevante, é um valor que dá dignidade para que essa pessoa viva bem. Né? Então, a gente vê nesse processo todo pessoas que vão sair, um grupo que vai sair muito mais fortalecido. Muito legal isso, viu? É muito legal. Eu, pelo menos, vou te dizer um negócio. Daqui para frente, eu só buzino para elogiar. eu não sei nem mais o que é falar mal desses motoboys aí. Realmente, eu vejo aqui, agradeço toda hora que bate a porta e realmente a gente sente... É aquela coisa, né, amigo? Quando a gente perde alguma coisa, a gente dá muito mais valor para aquilo, né? E a gente perdeu a nossa liberdade nesse momento. Então, a gente dá muito mais valor a tudo aquilo que pode vir para nós e pode nos mostrar um pouco dessa liberdade. E eu acredito que esse serviço delivery
esse trabalho que as pessoas estão fazendo, eles também estão se expondo, afinal de contas, né? Então tem um Sim. trabalho heróico por trás de tudo isso, das pessoas estarem expostas, né, a tudo isso. Deu uma Oi. paradinha aqui. Estarem expostas a tudo isso, né, que a gente tá convivendo, a situação toda do coronavírus, etc. E estão nos ajudando, estão nos atendendo, está atendendo a maioria das pessoas. Então, isso eu acho super positivo, super positivo. E falar de Legal. coisas boas, queria falar um pouco sobre entretenimento. Entretenimento e consumo. A gente sabe que são coisas que funcionam super bem, né? Andam super bem juntas. Eu dei o exemplo do casal lá que fez uma imersão de viagem em casa, né? A gente chamou uma comida mexicana e ficou assistindo música mexicana, TV, vídeos, etc. E o streaming e tal. Então, eu sinto que essa coisa está funcionando muito bem, né? A gente olha mesmo agora as lives, né? Que viraram uma febre no país. O cara vai lá, chama uma cerveja, chama um vinho, chama uma comida específica ali e tá curtindo. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo no momento do happy hour. Então tá lá consumindo no momento do happy hour e tudo mais. Você acha que isso também trouxe um benefício muito legal? E você acha que essa relação de entretenimento com o serviço de alimentos, né, de delivery é uma coisa que vai caminhar junto? Olha, a impressão que eu tenho, Marcelo, é que a indústria do entretenimento, ela vai mudar muito pouco. E veja, eu estou fazendo um statement bold aqui, e naturalmente eu posso estar errado e me dou o direito de estar errado aqui. Mas eu acho que quando as pessoas puderem novamente sair, se divertir, se abraçar, se beijar e dar a mão juntas, eu acho que as pessoas vão optar por isso. Eu acho que Sim. existe uma transição, eu concordo, mas eu acho que nada substitui você ver o teu artista preferido próximo, ouvir a voz dele, sabe? Ouvir ele falar para você efetivamente. Acho que as pessoas estão num momento muito legal de entenderem que é necessário algo diferente durante esse período, e acho que isso é importante. Isso mostra diversidade, se mostra flexibilidade mental, flexibilidade comportamental, de espírito. Mas a impressão que eu tenho é que tudo volta. Quando você pega, por exemplo, os exemplos dos drive-ins, que estão começando a aparecer aí pelo mundo e está começando a chegar no Brasil, para assistir os concertos, etc., isso nada mais é do que uma fase intermediária Certo. entre tive que fazer via live e agora posso fazer alguma coisa no meio do caminho, né? Uhum. Mas a realidade é que o drive-in não paga a conta. Você entende muito, é uma das pessoas que mais entende desse setor no Uhum. Brasil. Você sabe que você não vai conseguir pagar um show de primeira qualidade com 500 carros estacionados. Né? Não fecha Jamais. essa conta, jamais, jamais. Uhum. Então, ele vai ser uma outra fase transitória, em que um artista vai fazer um preço mais barato aqui para poder promover algo diferente, uma Uhum. marca vai entrar patrocinando para ter, né, para chamar a atenção, mas na prática o drive-in não vai fechar isso também. E aí eu acho que no momento em que a gente liberar, vamos pegar o exemplo de São Paulo, um AMB de novo, lá uma arena do Corinthians, uma arena do Palmeiras, para que todo mundo volte e possa fazer algo muito legal, eu não tenho dúvida que todo mundo vai cair na rua de novo, vai para Salvador, passar o carnaval em Salvador de novo. É só uma questão da gente se sentir seguro para poder fazer isso. É verdade. A Agora, gente, nós somos. agora veja, só para complementar, mas o Vai que lá. não quer dizer que a indústria não vai ter mudanças. Ela vai ter mudanças. Então, eu vou dar um exemplo de uma mudança que pode acontecer. Você tem muito conteúdo que nunca chega em determinados países ou cidades. Para esse bloco, você pode oferecer uma live interessante. Então, por exemplo, Uhum. pensa num show internacional que você traz para o Brasil, mas ele, você conhece de novo 30 vezes melhor do que eu, você vai basicamente levar ele para São Paulo, para o Rio de Janeiro, talvez BH, Curitiba, talvez Recife, Uhum. talvez Porto Alegre, só. Poxa, É. e se você, ao trazer essa banda para São Paulo, você liberar um link que, por geolocalização, você também libera para outras 1.000 cidades no Brasil, em que Uhum. a chance das pessoas saírem de lá para vir para cá é muito baixa. E aí você cobra um ticketzinho para poder permitir a pessoa lá no interior do Tocantins ver o show no Brasil. Então veja, é diferente do conceito da live, que você fica repetindo constantemente a mesma música todo dia. Mas cara, eu tô com o Guns N' Roses aqui, pois se eu liberar uma live só para cidades brasileiras que estão longe desse perímetro nosso, puta, aí é onde eu acho que muita coisa da tecnologia vai ficar. É isso aí. Eu concordo 100% contigo, cara, em vários aspectos. Essa questão da humanização, principalmente porque nós somos seres sociais e a gente não vai a hora de poder abraçar, beijar. Eu sempre falo que é o seguinte: se vai ter um decreto lá que a pessoa tem que ficar a 1,5 metro de distância uma da outra,
vai funcionar na Alemanha. Eu quero ver esse negócio funcionar aqui no Brasil. E Não. a gente não somos seres sociais, a gente quebra, a gente já sente a falta de quando chegar a cumprimentar alguém, tem que dar o cotovelo ou o pé. Aí já fala assim, caramba, eu queria dar a mão para essa pessoa, abraçar essa pessoa, enfim de contas, tem uma relação muito importante. E eu acredito muito nessa conexão emocional que o entretenimento dá, que o entretenimento entrega muito essa conexão emocional, e por isso as pessoas vão querer ver ao vivo, vão querer se engajar, vão querer se conectar. E não tem a menor dúvida que o digital, que são os eventos híbridos, que é o que você acabou de falar, na minha opinião também é 100%. Aquilo que você colocou agora, 100% funciona, amigo. A gente tem a oportunidade de trabalhar o presencial, aquela pessoa, o pessoal que vai poder ter lá, e o digital, o cara que não, que prefere ficar no conforto do lar ou que está numa cidade distante que não consegue ir até lá, e vai ter algum outro tipo de oferta. Vai pagar menos por isso, mas vai ter uma monetização, vai pagar um de alta valor, pode pedir uma comida ali, pode pedir uma bebida ali, pode comprar uma roupa ligada ao artista, baixar umas músicas, enfim. Eu acho que a gente vai ter as duas experiências. E isso o mercado só vai ganhar. O mercado só vai ganhar com isso. A gente tem 5 minutinhos e aí vou te fazer aquela pergunta derradeira, né? Que é importante aqui. Primeiro, super agradeço aqui a nossa conversa. Você é um cara brilhante, ótimo. E, sem dúvida, o iFood tem que agradecer ter um cara que nem você que consegue ter essa visão Obrigado. geral. Porque eu sempre digo que, geralmente, os financeiros, né? São as pessoas que acabam tendo aquela visão muito, né? Fechada do dinheiro, lógico, né? Porque afinal de contas é financeiro. Você é o CFO da companhia e, pelo visto, tem uma visão muito além. Isso é privilégio de poucos. Parabéns por esse Obrigado. teu trabalho aí. E aí, a última pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você, como um expert no assunto e aí liderando tanta gente agora nesse segmento digital, qual é a dica que você dá para as pessoas nesse momento que estão replanejando a vida, a carreira e os negócios e que podem sair dessa mais fortalecidos? Muita gente fala que a gente não pode desperdiçar uma crise. Muita gente está desperdiçando essa crise. O que você gostaria de dar de dica para essas pessoas? Marcelo, acho que são duas coisas que eu diria. A primeira delas é encare a realidade brutal do desafio que você tem na sua frente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muitas pessoas vão ficar desempregadas, a gente vai ter que gastar a nossa poupança para sobreviver por um tempo. Muita complexidade está na nossa frente. Não negue esses fatos. Não negue esses fatos. Mas de frente desses fatos, tem a perspectiva de que a gente tem ainda um futuro brilhante pela frente, tanto no nível individual, no nível familiar, no nível da empresa, no nível do país. Existe um futuro brilhante. O processo é muito doloroso, o processo é difícil, em alguns momentos a gente fica sem uma visão clara, porque tem uma neblina na nossa frente, mas nós já vivemos outros dessas, né? Algumas pessoas aqui talvez sejam mais velhas, se lembrem lá na década de 80 da inflação de 40, 50, 60, 70% ao mês, Eu né? não lembro As pessoas, disso. eu também não lembro, mas talvez alguns aqui se lembrem. É, Mas muitos se lembram do processo de redemocratização, como foi tortuoso, o processo de abertura da economia no governo Collor, como foi difícil para muito empresário que tinha indústria, para pessoas que trabalhavam nessas indústrias, o processo de maxi desvalorização do real ali já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, tudo que envolveu a crise de 2008, quanto os bancos fraquejaram, como consequência, inúmeros outros setores dependentes fraquejaram também. Depois de 2015, com a Lava Jato trazendo uma recessão brutal para o país, não temos novidade aqui na nossa frente. Essa é um pouco mais dura? Aceite ela, encare de frente, mas não perca a perspectiva do futuro brilhante que nós todos podemos ter. excelente, cara. Parabéns, né? Eu acho que é isso mesmo. Enfim, é encher o peito ali, né? E encarar o desafio, porque é um desafio Isso aí. grande para todos nós e eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso. Lógico que tudo isso vai passar e a gente tem que aproveitar esse tempo. A gente tem um tempo muito importante agora e agora a gente esticou agora até o final de maio. A gente tem um tempo para rever os nossos princípios, rever tudo aquilo que a gente tem nas nossas vidas e aquilo que você falou. Tem que aguentar firme, mas aproveitar esse tempo para fazer essa revisão e melhorar o seu negócio, melhorar a sua carreira. Muito legal. Amigo, muito obrigado. Valeu pela conversa. Foi Show de ótimo. bola, um Obrigado por todo prazer. mundo que participou aqui. A live vai estar disponível. Vou deixar disponível aqui no meu LinkedIn, no meu Instagram. E também depois vou subir no YouTube. Tem o link no Instagram lá na bio. Você pode assistir lá e vai ficar disponível para vocês poderem ver quantas vezes vocês quiserem. A conversa
com o meu amigo Diego. Obrigado, cara. Foi Valeu, ótimo a cara. nossa Obrigado, conversa. Marcelo. Muito obrigado pelo seu tempo, hein? Prazer. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.